pessoal, novamente aqui com vocês, Valéria e Rafael Zen, do eftbrasil.net.br. E hoje, dando seguimento aos nossos vídeos sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre relacionamentos como prática espiritual. Para começar a entender o tema, gente, tem uma palavra do sânscrito que é muito usada pelos hindus, chamado sadhana. Essa palavra, ela significa literalmente disciplina espiritual. Então, qual que é o entendimento mais profundo por trás dela? Significa que a gente pode utilizar a nossa vida diária comum e corrente, todas as atividades diárias, como uma forma de disciplina, de prática para se melhorar, para se aprimorar, para se encontrar. Quando a gente fala em termos de relacionamento, isso não é diferente, porque nós temos que convir, né? Não existe uma arte mais que precisa ser mais polida na nossa vida do que os relacionamentos. Conforme a gente falou anteriormente, a gente se espelha nas pessoas, nós criamos expectativas nas pessoas, nós nos encaixamos nas pessoas, né, emocionalmente falando. Então, o relacionamento, ele é a maneira mais, digamos assim, mais profunda, mais brilhante, talvez a forma mais intensa, isso, achou a palavra, mais intensa da gente poder se aprimorar como seres humanos. Então, essa questão de entender os relacionamentos como prática espiritual, eles nos fazem questionar. Será que os nossos relacionamentos hoje, eles realmente espelham o amor que nós sentimos? Ou será que os nossos relacionamentos ainda espelham a nossa sombra e os nossos vícios? Durante os nossos relacionamentos, né? Porque existem várias formas de você ter prática espiritual. E algumas pessoas preferem se retirar para monastérios, para montanhas, ou viver mais isolado do mundo. Até ouvi esses tempos uma pessoa que falou assim: eu prefiro ficar aqui sozinho na minha casa, porque eu saio ali, o vizinho fala uma coisa que eu não gosto, eu vou ali, outra pessoa, a gente espera que a pessoa seja algo e de repente ela começa a se mostrar diferente. Não é fácil viver com o ser humano. O ser humano, ele nos prova, e é por isso que são mudanças tão intensas. Dentro desses relacionamentos intensos, por que são intensos? Porque eu estou me vendo o tempo todo. Né? É o que o Rafael colocou, são as sombras. Então eu estou sempre esperando que aquela pessoa seja bem melhor, algo demais, que goste mais de mim, que me respeite mais, que aceite mais. E no fim, o que acontece é que nós mesmos acabamos não respeitando o outro tanto, não sendo com o próximo aquilo que eu gostaria que fossem comigo. Por quê? Porque nós começamos a ver no outro algo que eu não gosto e esse algo está sempre refletindo a minha sombra, uma parte minha que eu não quero ver, como nós já falamos em outros vídeos, né? E aí o que acontece? Os relacionamentos começam a se tornar desarmônicos, em qualquer nível. Pode ser num nível bem sutil, como pode ser num nível mais avançado, em que o relacionamento começa até mesmo a ter agressões físicas, verbais, né? Então já existe uma desarmonia muito grande. E por que os nossos relacionamentos ficam desarmônicos? Bom, a gente falou num vídeo anteriormente também que existem diversos níveis de sofrimento. Então a gente poderia dizer que existem diversos níveis de encaixe, diversos níveis de harmonia dentro de um relacionamento. A grande questão, assim, a maior dificuldade que nós temos hoje é de entender que a palavra amor, ela não reflete um nível de hormônios no nosso sangue e não é apenas uma emoção. Que o amor, na realidade, é a força que mantém a vida como a gente concebe, a vida como ela é. Mas quando nós mascaramos o amor com desejo, com paixão, com posse, com medo da perda, com ciúmes, o relacionamento principalmente, mas não só, o relacionamento afetivo, ele começa a entrar em ciclos de autodestruição. Então é aí que a gente escuta algumas pessoas que dizem assim: eu até não me importo quando a gente briga, né, falando assim do companheiro, porque depois quando a gente volta é tudo tão bom, e o tão bom fica assim durante um período até que a briga se intensifica, depois o nível de prazer ele aumenta. Então elas ficam numa gangorra emocional e não percebem que esse relacionamento ele não tem harmonia, e que provavelmente a coisa mais distante desse relacionamento é o amor de verdade. Elas estão viciadas em ciclos de prazer
e de sofrimento. Prazer e de sofrimento. Quando nós estamos viciados nesses ciclos, nós não estamos nos ouvindo. Essa é a grande verdade. Nós não estamos em harmonia conosco mesmo, porque nós estamos aceitando coisas que o outro faz e que alimenta a minha negatividade. E não é dizer assim, então não aceito mais o que o outro faz. Não, é começar a observar o que realmente você está querendo alimentar dentro de você. Existe até uma historinha, né? Que o neto pergunta pro avô, fala pro avô assim, vovô, eu percebo que eu tenho 2 lobos brigando dentro de mim. Um é preto e o outro é branco. Um me fala para fazer coisas boas e o outro me fala para fazer coisas ruins. Eu não sei em quem eu devo... qual deles vai vencer essa batalha. Exato. E aí o avô olha para o neto e fala assim, aquele que você alimentar mais, meu neto. Então nós temos isso, nós temos esses 2 lobos, 2 cachorros briguentos dentro de nós, um puxando para o lado mais de luz e o outro um trazendo a luz e o outro pedindo para continuar nessa sombra, e só vai vencer aquele que a gente alimentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não estou me ouvindo, se eu não estou sabendo quem eu sou, se eu não estou em harmonia comigo mesma, dificilmente eu vou conseguir estar em harmonia com o outro, seja ele o meu marido, seja ele meu vizinho, seja o meu chefe. Dificilmente vai haver harmonia. Então, qual que é a grande sacada de relacionamentos como prática espiritual? É você aproveitar todos os momentos da sua convivência com qualquer pessoa que seja, porque a convivência é com o ser humano, não importa se você é casado, se é namorado, se é juntado, se é marido, se é mãe, se é só o vizinho que você vê de vez em quando. Aproveitar todos esses momentos de convivência com o ser humano, que é tão intenso, para se conhecer e começar a se harmonizar. Então tudo que não me agrada eu vou trabalhar em mim, porque a culpa não é do outro de eu ficar irritada com isso. Tudo que eu não gosto, eu vou trabalhar em mim. Tudo que eu tenho necessidade de adquirir e o outro não me dá, eu vou trabalhar em mim. Então isso faz com que eu pare de jogar a responsabilidade da minha harmonia interna, da minha felicidade, da minha satisfação pessoal nas mãos de outra pessoa. Nós estamos num momento em que a nossa humanidade ela está sendo, não chamada, mas ela realmente está sendo convocada a passar por uma transformação. Tá? Isso faz com que os relacionamentos eles sejam cada vez mais complicados. Por quê? Porque a gente se espelha com cada vez mais intensidade. Como existe muita sombra no nosso mundo, isso está fazendo com que seja difícil a gente conviver. Então, a grande questão é assim, a grande dica para você que está ouvindo é assim, se você busca um relacionamento para que ele te faça feliz, eu diria assim que você... está numa roubada. Está num barco furado. Procure um relacionamento para que ele te traga consciência. Olhe as pessoas que estão à sua volta como forma de crescimento, de purificação, e não como pessoas que vão te iluminar. Ou melhor, que vão te trazer felicidade, porque não vão. A responsabilidade da felicidade é sua. Tá? Todo relacionamento desarmônico, ele significa o quê? Que nós estamos espelhando a nossa sombra. Porque se não tivesse desarmonia dentro de mim, eu não estaria vendo desarmonia na minha vida. E a partir do momento em que eu me dou conta, que eu percebo disso, eu encerraria ou a desarmonia ou o relacionamento, porque as duas coisas não conseguem conviver juntas. Você não consegue ter um problema se você está se sentindo bem. Tá? Então, a gente encerra o problema quando se dá conta dele e toma providências para isso, torna-se responsável. Então, a gente quer passar para vocês algumas dicas simples, tá? Para que você possa harmonizar um pouco mais os seus relacionamentos. O primeiro deles. Fale sempre em primeira pessoa. Só quero dar um exemplo antes de desarmonia, que é de um atendimento que eu fiz, e eu atendi uma mulher, e ela me dizia assim, eu explicando sobre a sombra para ela, mas ela me colocou assim, Valéria, eu sou muito irritada, né? Era o que ela mais se incomodava. E no nosso trabalho, durante o nosso trabalho, ela falou, eu me irrito muito, fico com muita raiva quando o meu marido, ele fica irritado por pequenas coisas. Aí ela me deu o exemplo, né? Tipo assim, por exemplo, vai pôr lá um quadro na parede e não deu certo de pôr aquele quadro por qualquer motivo, ele fica muito irritado, parece assim que foi a pior coisa daquele dia na vida dele. E quando ele fica assim, porque é tão pequeno que ele não precisa ficar irritado, eu fico com raiva.
Aí eu falei para ela, ok, você consegue encontrar ele como seu espelho? Você consegue identificar por que ele está sendo seu espelho nesse momento? E trabalhando com EFT e conversando, ela conseguiu identificar. Ela falou, então quer dizer que ele fica irritado por pequenas coisas e eu me irrito por pequena coisa também, porque a irritação é dele e ele não precisaria fazer assim, mas é como ele sabe fazer. Então ela conseguiu identificar que a sombra que ele trazia para ela era a irritabilidade dela com pequenas coisas e facilitou muito, até mesmo com a convivência com o filho pequeno que ela tem. E ela depois chegou para mim e falou, olha, foi ótimo, eu realmente vi que eu me irrito muito facilmente com pequenas coisas e parei de me irritar com meu marido, porque aí eu consigo mudar. Então esse é o que o Rafa fala de encontrar a sombra, né, o espelho em outras pessoas. Então, a primeira dica, sempre, em qualquer relacionamento, fale em primeira pessoa. Hoje, inclusive, existem vários cursos, inclusive da comunicação não violenta, que explica exatamente isso. Nunca aponte o dedo para o outro. Fale em primeira pessoa, porque quando eu faço isso, tem 3 dedos apontados para mim. Então, se eu estou vendo lá um problema, eu tenho 3 vezes isso em mim. Quando a gente se dá conta disso, e eu tenho um relacionamento em que eu preciso resolver certas coisas, porque nós somos casados há 20 anos. E nesse período, nós tivemos que ajeitar e polir várias coisas. Mas não foi na base de tapas e gritos que a gente conseguiu polir. Foi nas chamadas DRs, né? Nas discussões de relacionamento, mas de forma harmônica. Agora, nós também aprendemos nesses 20 anos que se eu chego para ele e digo assim, olha, Rafael, você está muito chato hoje, eu estou muito chateada com isso. O que eu vou ajudar nisso? Né? É claro que a pessoa, quando recebe uma crítica sobre si mesma, é duro de ouvir. Então é muito mais fácil chegar e falar assim, então, hoje eu não estou me sentindo bem, algumas coisas têm acontecido no dia que estão me deixando triste, eu estou triste. Então eu estou falando de mim, eu não estou dizendo para ele, você é o culpado. Porque o ser humano tem assim a vontade imensa, a coisa assim, como é que eu posso dizer, até difícil para ele controlar a necessidade que ele tem de achar culpados para o que ele sente. De projetar os erros dele em alguém. Exato. Então, nós trazemos a responsabilidade, porque culpa ninguém tem, nós trazemos a responsabilidade do que eu estou sentindo para mim. E aí eu paro de projetar as minhas debilidades, as minhas fragilidades nele. Eu paro de dizer que ele é o culpado por eu estar irritada por coisas pequenas. Então, falar na primeira pessoa, quando você precisa resolver algo com alguém, com outra pessoa, principalmente dentro de casa, para manter a harmonia é sempre dizer eu me sinto de tal forma. E nunca dizer você é o culpado disso. Eu me sinto assim, não estou conseguindo resolver isso sozinho, eu preciso que você me ajude. Então você começa a se colocar, a dizer quem você é, sem máscaras e sem esperar que o outro te salve. É quando a gente sustenta esse saber do nosso estado interior e a gente informa isso para outra pessoa. Primeiro, se eu estou comunicando ao próximo, né, a minha companheira, por exemplo, que eu não estou bem, automaticamente ela já sabe que se houver qualquer coisa que não está bem naquele dia da minha parte, né, ela já tinha sido previamente informada. E ao mesmo tempo, eu já tenho também a oportunidade de me policiar mais, de me observar mais e de interagir de forma assim um pouco mais calma até, né? Sem necessariamente descontar em alguém, porque é uma tendência do ego nosso, é querer encontrar o culpado, descontar a raiva, a mágoa, a tensão em alguma pessoa. E assim eu já sustentar esse saber na nossa vida, essa verdade, ela faz parte do nosso próprio desenvolvimento, da nossa honestidade com as pessoas e conosco mesmos, tá? Isso é muito importante. Quando um casal trabalha junto, como é o nosso caso, por exemplo, é mais simples de fazer isso, porque um busca, digamos assim, auxiliar o outro na jornada. Mesmo que você trabalhe sozinho, isso não se torna um problema, isso é importante entender. Porque, mais uma vez, para que o seu relacionamento seja harmônico, basta que você esteja. Tá? Não existe como... É aquele velho ditado que diz assim, quando um não quer, 2 não brigam. Então, se da sua parte você consegue sustentar esse estado de consciência, esse estado de verdade, esse estado de saber, automaticamente as desavenças começam a desaparecer. Porque o ego, ele precisa de separação, ele precisa de conflitos, ele precisa ter razão, ele precisa fazer o outro errado para que ele tenha razão. É dessa maneira que os relacionamentos
conflituosos acontecem. Então, quando uma das pessoas cede, e esse ceder não quer dizer necessariamente abaixar a cabeça, quer dizer assim, quando ela percebe o que está acontecendo e ela se torna mais transparente, mais verdadeira, não se deixa levar pelo momento, automaticamente a outra parte para de ter resistência também. Tá? É mais ou menos assim, quando a gente tem uma parede para dar um soco, machuca. Mas e como é que a gente vai tentar bater no ar, que não oferece resistência nenhuma para nós? O único que se cansa é a gente perde a vontade, a gente percebe que não funciona. Aqui em casa a gente tem até um acordo, né? Quando um dos dois não está bem, chega para o outro e fala, olha, hoje eu não estou bem. Tá? Então se acontecer alguma coisa, se eu falar alguma coisa que você não gostar, não é pessoal, não é com você, eu realmente não sei o que aconteceu, mas tem uns 2 dias que eu não estou me sentindo muito bem. Então é uma clareza, é uma transparência, é tirar as máscaras mesmo, porque muitos relacionamentos estão baseados em máscaras. Ah, você quer que eu seja boazinha, então eu vou ser boazinha. O outro, você quer que eu seja assim, então eu vou ser assim. Mas no fundo eu não sou assim. Então chega uma hora que essa máscara ela se quebra e começa a machucar muito. Quando a gente consegue viver em verdade quer dizer não se trair, é falar o que você está sentindo, é saber ouvir e saber falar, né? O diálogo ele permeia todo bom relacionamento. Então, quando você está vivendo dessa forma, sabendo, informando para a pessoa que convive com você o que está acontecendo, sabendo falar o que você sente, sabendo ouvir o que o outro está te dizendo, sem levar para o lado pessoal, que uma coisa que o ego adora é levar para o lado pessoal, você começa a entender quem você é. Você começa a se sentir presente. Então você traz para a vida, para a sua vida, o estado de presença. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou sentindo nesse momento, eu sei por que eu estou ficando irritada, então eu vou trabalhar isso em mim. Eu sei por que eu estou ficando com preguiça nesse momento, então eu vou trabalhar isso em mim. Então a gente começa a usar todos os momentos da nossa vida para se conhecer mesmo. E traz essa presença para o convívio, para a família, para os filhos, né? E fica muito mais simples de se viver. Uma coisa assim, para a gente encerrar o nosso tema hoje saiba falar, porque é importante, mas também saiba ouvir. Isso faz parte do que a Valéria chamou de estado de presença. Ou seja, se a pessoa que vive com você, não importa o nível, ela tem algo para dizer, escute, esteja lá, esteja presente, apenas ouça. Essa é a parte importante, sem reações, sem rótulos, sem críticas, tá? Porque ela está falando como ela se sente, ela tem o direito de falar assim, e nós temos o dever de estar abertos e aprender a ouvir a pessoa sem resistências. Então, como a gente falou, o que o ego mais gosta é que as pessoas resistam a ele, porque isso o alimenta. Então aprenda a estar lá, ouça. Você não precisa estar certo, você não precisa ter razão, a pessoa não precisa estar certa. Ouvi-la não quer dizer que ela esteja com a razão, quer dizer apenas aquilo que está acontecendo. Você está ouvindo a pessoa, só isso. Então, quanto mais desse estado de abertura, de atenção, sem rótulos, sem julgamentos, sem críticas, a gente consegue trazer para a nossa vida, vocês vão perceber mais descomplicado a nossa vida se torna. Eu já lancei um desafio em outro vídeo, faça isso por 7 dias e você mesmo vai poder constatar a diferença. Se você não assistiu ainda nossos outros vídeos, assista, porque vai complementar ainda mais, você vai entender mais o que nós estamos colocando agora, porque esse já é o 4º vídeo aí numa sequência, então olhe nos outros vídeos, assista. Se todo mundo soubesse falar e soubesse ouvir, porque falar não é vomitar o que você pensa, é você saber falar com respeito, né? Então, quando todo mundo souber falar e souber ouvir, nós não teremos mais guerras no mundo, nós não teremos mais desigualdades no mundo. Então, é uma prática espiritual não só dentro da sua casa, mas também fora da sua casa. E é isso que nós queríamos passar para vocês. Então, se você gostou, se você sentiu que realmente vai te ajudar, passa para frente, informe para as pessoas que você conhece, porque se cada um fizer a sua parte, nós começamos a fazer algo de bom nesse planeta. É isso, minha gente. Agradecemos pela atenção e a gente se vê na próxima. Até mais. Até mais.